Hoje estou muito feliz por estar aqui nas Ilhas Salomão. É a minha primeira vez vindo para esta ilha, mas eu não acredito que será a última vez. Amém. E estou feliz em ver que a igreja está indo bem aqui. E eu sei que ela vai fazer coisas ainda maiores. Quantas pessoas vocês têm na sua ilha? 700.000 pessoas. Então, vocês sabem que esta ilha foi criada no terceiro dia da criação. Você sabia disso? Ajuntem-se as águas que estão debaixo do firmamento e apareça a porção seca. Foi quando surgiu a ilha Salomão. Surgiu a terra seca. E a pequena terra seca que temos aqui é a ilha Salomão. Esse é o terceiro dia, criação. Sim, cada dia tem uma implicação. Sim. Então você foi criado no terceiro dia. As ilhas, todas essas ilhas e 700.000 pessoas conseguiram ficar aqui. 700.000 almas. E além desta ilha, outras ilhas. Não está ao seu redor prestes a deixar que as águas debaixo do firmamento se reúnam e deixe a terra seca aparecer? Então foi quando você apareceu e todas as outras ilhas apareceram. Fantástico! Então, neste curto período que temos juntos, você sabe, a duração não é o que importa, mas a qualidade. E vamos desenvolver para que possamos fazer explorações. Agora eu chamo isso de seminário de priores porque a oração é uma façanha. Todo mundo diz explorar. Então, quero compartilhar com vocês sobre façanhas de oração. Proezas de oração. Agora, o que é um exploit? Antes de mais nada, vamos ao que é uma façanha de oração? Uma façanha é uma conquista notável ou um feito impressionante. Uau! Uma façanha é um feito notável. É uma conquista notável. Uma façanha ousada e, sem dúvida alguma, uma grande e notável conquista. Amém. Então Deus quer que façamos grandes coisas. Agora, esta igreja começou originalmente em Gana. Gana é um país na África. Era originalmente chamada de Costa do Ouro porque temos muito ouro. Somos um dos países mais ricos do mundo. Somos cobertos de ouro e ouro negro. Ouro amarelo é o ouro, você sabe, e ouro negro é o petróleo. Isso mesmo. Por isso era chamada de Costa do Ouro. E mesmo até hoje, depois de anos e anos de exploração, ainda somos um dos países mais ricos do mundo. Mas a igreja não veio para cá por causa do ouro de Gana, porque a gente não viu muito desse ouro. O único ouro que você pode ver é o anel na minha mão. É parte do ouro de Geá. Ah, sim. Ah, sim. Agora,
é importante entender que você não precisa necessariamente de dinheiro para realizar grandes e maravilhosas coisas para Deus. Na verdade, o dinheiro precisa de alguém que esteja fazendo grandes coisas. O dinheiro precisa de uma pessoa assim. Você não precisa de dinheiro. O dinheiro precisa de você. O dinheiro precisa de você. Porque o que eu percebi é que, quando há alguém fazendo algo grandioso, então existe alguém para quem dar dinheiro. Mas quando não há ninguém fazendo nada grandioso, não há ninguém para dar dinheiro. Então, quando Reinhard Bonnke morreu, Reinhard Bonnke é um evangelista famoso. Ele já esteve aqui antes? Ilha Salomão. Certo, eu gostaria de vir aqui para uma cruzada. Sim, muito em breve. Amém. Sente-se, por favor. Agora, quando Ryan teve Bonnke, que é um grande evangelista, quando ele faleceu, as pessoas que costumavam lhe dar dinheiro, certo? Perderam uma grande pessoa para apoiar. Havia muitas pessoas que tinham dinheiro. Eles não sabiam o que fazer com o dinheiro. Você é gelado. Mas por causa do Bonnke, eles tinham algo para fazer com o dinheiro que tinham. Porque muita gente não sabe o que fazer com o dinheiro que tem. É por isso que temos os bancos de investimento. Bancos de investimento não são bancos normais onde você vai, coloca seu dinheiro e depois eles te dão ou você deposita seu salário lá. Não. Bancos de investimento são lugares onde as pessoas ficam sentadas e então pessoas ricas têm muito dinheiro, mas não sabem o que fazer porque já têm casa, carro e comida. Vão aos bancos e dizem: sabe o que fazer com meu dinheiro? O banco diz: sabemos o que fazer com você. Você nos dá seu dinheiro, nós vamos fazer alguma coisa e te devolvemos ainda mais. Dinheiro precisa de alguém que saiba o que está fazendo. Sim, quando você vai ao banco, ele pega o dinheiro e vê que o negócio dele é bom. Vamos colocar mais dinheiro ou comprar e o dinheiro vai para lá. O dinheiro procura alguém. Sim, alguém para apoiar, alguém para usar esse dinheiro. Porque a gente não precisa de muito. Depois de certo ponto, você não precisa de muito. Então, não é por causa do dinheiro. Viemos aqui, mais dinheiro. Eles não nos trouxeram aqui, mesmo sendo de um dos países mais ricos do mundo inteiro chamado Gana. E eu sempre vou chamar de um dos mais ricos porque somos a Costa do Ouro. Sim, assim. Assim. Agora, essa Costa do Ouro não foi o que nos trouxe aqui. Deus nos trouxe aqui. O Espírito Santo nos trouxe aqui. O Espírito Santo nos trouxe aqui. Sim, e é, sem dúvida, uma grande e maravilhosa obra do Espírito Santo estarmos todos nós aqui reunidos nesta incrível Ilha Salomão. Então, meus queridos irmãos e amadas irmãs, estou hoje compartilhando com vocês sobre as maravilhosas façanhas de oração, ou seja, aqueles feitos realmente marcantes que já são realizados em através do poder da oração. É, sem dúvida, uma grande façanha que esta igreja, que veio lá do continente africano,
tenha conseguido chegar até aqui e continuar a existir. E tanto é que eu consigo vir e fazer um acampamento aqui. Amém. Agora, eu não consigo fazer um acampamento na Nova Caledônia porque não temos uma igreja lá, não temos pessoas lá. Então, se eu for fazer um acampamento lá, só posso tomar café da manhã e almoçar, mas não tem acampamento porque não tem ninguém lá. Então, Deus está verdadeiramente agindo aqui nas Ilhas Salomão, neste momento. E cada um dos feitos que já foram realizados com o propósito de nos trazer até este ponto serve apenas como alicerce fundamental, pode ter certeza, para todas as grandes coisas que Deus ainda vai fazer ao longo dos próximos anos. Amém. Então é uma grande bênção. Um feito é uma realização brilhante. E que realização brilhante! Brilhante. Anos atrás, eu estava fazendo uma prova na faculdade de medicina e o professor me fez uma pergunta. Ele me perguntou se eu tinha conhecimento de algum tipo de tumor no cérebro que pudesse, eventualmente, levar ao desenvolvimento de uma doença no sangue. Se eu conhecia alguma doença no cérebro que pudesse causar uma doença no sangue que não estivesse no cérebro. Foi isso. Eu estava. Era a minha prova final, não a final do curso, mas a final daquele ano. E havia 7 professores, todos olhando para mim quando o homem me fez aquela pergunta. E eu disse, sim, eu conheço um tumor chamado meduloblastoma cerebelar e ele pode causar uma doença no sangue chamada policitemia rubra vera. E quando eu disse isso, um professor que estava sentado em frente disse, brilhante, brilhante. Ah, sim. Então, um feito é uma realização brilhante. O examinador ficou tão impressionado quando eu dei essa resposta para ele. E então continuamos com mais perguntas. Sim, pela graça, eu ganhei um prêmio por causa dessa prova. Agora você ganhará muitos prêmios para o céu. Uma façanha é um feito ousado e ousado. E o que? Ousado e ousado? Ousado porque pode falhar e há risco de vergonha, desgraça e fracasso. Audacioso, ousado. Audaz. Sim, pés ousados e ousados. Um dia fomos fazer uma cruzada na África do Sul. Assim, o lindo. Lindo país, lindo país. Naquela ocasião, os diretores que estavam encarregados da cruzada tomaram a decisão de se dirigir a uma igreja local, um estabelecimento religioso que era liderado por um pastor branco. E todos os membros eram brancos. E o diretor da cruzada convidou o pastor branco, para ir à cruzada com a sua igreja. Você quer saber o que o pastor disse? O pastor disse: Eu admiro a sua ousadia, que você, um homem negro, venha me convidar aqui na África do Sul. Um homem branco para ir à cruzada. Ele disse: Admiro sua ousadia, mas nós não iremos à cruzada.
Eu só estou tentando explicar essas palavras. Ousado, ousado porque pode fracassar. Vergonha e fracasso. A pessoa disse: Nós não iremos à sua cruzada. Mas admiro a ousadia que você teve de vir aqui até nos convidar para ir à sua cruzada. Então, para ter uma campanha aqui nas Ilhas Salomão, é preciso ter ousadia para vir à cidade e conquistar seu novo estádio. Ousadia. Oh, sim. Então, Deus é realmente bom e o ato de explorar é um feito incrivelmente ousado e também corajoso. Amém. Uma façanha também é um feito marcante ou notável. Impressionante. Você percebe isso? Você percebe isso? E então Deus fará coisas que serão notáveis. Nossa! Nossa! Uau! As pessoas ficarão surpresas. Golpeios no coração. É como se isso fosse. Isso é algo que vocês conseguiram manter nas igrejas o dia todo. 3 ilhas. Sim. Por quê? Sim. No terceiro dia, que todas as águas que estão sobre o solo sejam reunidas num só lugar e que a terra seca apareça. Essa é a formação da Ilha Salomão, como podemos ver naquele terceiro dia. Oh, sim, incrível, é assim. Quando eu estava pousando, olhava para as ilhas e via a terra seca aparecer. As pessoas construíram algo ali. Uma casa fica em terra firme. Pensei no terceiro dia, quando a lei disse que as águas debaixo do firmamento se reúnam num só lugar e a parte seca apareça. Bata palmas para Deus. É uma criação notável e emocionante. Deus é selvagem. Sim. É uma conquista notável. Sim. Portanto, quando você estiver servindo no ministério, é fundamental que você mire de forma correta a fim de alcançar conquistas e realizações verdadeiramente notáveis, tanto em sua vida pessoal quanto em seu ministério. Sim. Porque as conquistas verdadeiramente notáveis são o que falam sobre você e o que, no final, evidencia quem você é. João capítulo 10, versículo 37. Jesus disse: Se eu não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Em outras palavras, se eu não tiver feitos, não acredite em mim. Então, um crente e um servo do Senhor devem ter conquistas marcantes e notáveis. Se eu não fizer as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Não acrediteis em mim, as obras que você faz, as conquistas notáveis, os feitos brilhantes que você é capaz de alcançar e realizar são as razões pelas quais as pessoas devem acreditar no seu ministério. É por isso que todo servo de Deus deve tentar conquistar algo notável para Deus. Jesus disse no versículo 38: Mas se eu faço, mesmo que não acrediteis em mim, crede nas obras. ILT, break time igual 0.5 SVGT, crede nas obras.
ILT, break time igual 0.5 SVGT, crede nas obras, para que saibais e creiais que o Pai está em mim e eu nele. Amém. Um homem é avaliado pelas obras. As obras que você faz te dão um nome. As obras que você faz te dão uma reputação. E muitas vezes a reputação vai à sua frente e causa temor no coração do inimigo. Ah, sim. Então Deus quer que todo aquele que o serve seja um homem de feitos extraordinários. Se eu não faço as obras, não acredite em mim, não creia em mim. Poucas pessoas podem dizer isso. Que obras você fez? Suas ações e suas obras falam por você. Então, Ilhas Salomão. Por isso, por exemplo, o pastor Enós sabe, eu não tive muito contato com ele, mas as obras dele falam por ele. O que você diz fala por ele. A maioria de vocês quase nunca falou comigo antes. Então, qual é a data do seu aniversário? 28 de setembro. Qual ano? 1998. Uau! 1998, hein? Você fala comigo desde 1998? Não. Ver. Mas eu não sei por que você está sentado aqui na frente. Por que você está sorrindo? Por que você está feliz por estar aqui enquanto você está gastando seu tempo valioso na segunda-feira, um dia de trabalho aqui mesmo? Deve ser algo que eu lhe falou sobre a necessidade deles de estarem aqui. E é por isso que eu estava dizendo que é a sua façanha que fala por você, que convence as pessoas em seu nome. Eu não dou ouvidos a pessoas que não têm conquistas. Temos pessoas que criticam, insultam continuamente, escrevem coisas, dizem coisas, estão sempre com raiva e amarguradas. Vocês também têm esse tipo de gente nas Ilhas Salomão? Mas onde estão as conquistas deles? Onde estão as conquistas deles? Eles não têm nada para mostrar pelo barulho que fazem. Os fazedores de barulho precisam começar a buscar conquistas em vez de só fazer barulho. Qualquer um pode ir ao mercado comprar umas frigideiras velhas para bater e fazer muito barulho. Mas onde estão as suas conquistas? Se eu não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. Não acreditem em mim. Se eu não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. O que? Não acredite em mim. Mesmo que não acreditem em mim, no que digo ou em quem sou, acreditem nas obras que eu faço. Eu entendo por que não acreditam. Afinal, quem sou eu? Não acredita que sou apenas um homem? Acredite nas obras, tipo, ter fé nas obras. Ah, sim. Sabe, recentemente eu tive o privilégio de ver Benin, um evangelista famoso. Agora, eu tenho muito mais respeito pelo Benin do que por 99% dos pastores do mundo. Não importa o que qualquer um diga, por causa das obras. Mesmo que eu não acredite nele, eu acredito nas obras, nas coisas que a pessoa fez neste mundo. É isso que eu procuro. Sabe, um dia eu estava em casa com minha esposa. Liguei a televisão e vi um homem dando uma palestra para estudantes. Ele disse que estava ensinando eles a prosperar, a ter sucesso. Então, enquanto eu assistia, falei para minha esposa: não é esse o homem que está devendo o seu. Dever muito dinheiro a alguém
Não é o homem que está devendo seu negócio a alguém. Ele está até tendo que vender. Ele até teve que vender sua casa e outras coisas para pagar tantas pessoas que estavam atrás dele por dinheiro. Como esse homem está ensinando as pessoas a serem bem-sucedidas? Sim. Jesus diz: Vocês não acreditam em mim? Não acredite nos trabalhos. Uma vez ouvi Kenneth Agegen pregando. Hagin não pregará muito sobre prosperidade, mas quero dizer que ele era. Ele estava falando sobre como seu dízimo. Ele ia pagar o dízimo de cerca de 20 milhões de dólares. Quero dizer, em um ano algo assim, um dízimo. Sim, eu estava dizendo que preferiria ouvir esse homem e aprender mais com ele. Veja bem, em relação à prosperidade, do que com esse outro homem cujas pessoas estão vendendo sua casa e suas coisas, e as pessoas estão atrás dele por dinheiro. E eu prefiro ouvir Kenneth Agegen pregando em um seminário de oração por 5 dias. Você entendeu? E eu vou obter mais prosperidade com isso do que com esse homem que muita gente está perseguindo porque ele fracassou praticamente no que está fazendo. Você está me ouvindo? Ah, sim. Então, irmãos e irmãs, feitos grandiosos são necessários e cada um de vocês vai realizar feitos grandiosos para Deus. Vocês estão animados com isso? Se eu não fizer as obras, não acreditem em mim. Mas se eu faço, mesmo que vocês não acreditem em mim, acreditem nas obras, para que vocês saibam e creiam que o Pai me enviou. Veja, nosso Pai Celestial é invisível. Deus fez o sol, a lua e as estrelas. Deus é tão grandioso, mas parece tão distante. Em João, quero que você saiba de uma coisa. Sabemos que há algo. Nós conhecemos Jesus. Conhecemos muito o Espírito Santo, mas não tanto o Pai. Não tanto o Pai. Parece que a gente realmente não fala sobre o Pai. Mas eu quero que você veja algo sobre o Pai. O Pai, você entende? Como Jesus disse, as obras que eu faço. Creia nas obras. Creia nas obras, que o Pai está em mim e eu estou nele. Você tem que acreditar nisso. Agora, o que isso significa? Você vê o Pai. Além de criar o sol, a lua e as estrelas, ele também está agindo em nossas vidas, mas de uma forma mais sutil, silenciosa, invisível, mais fantástica. Você quer saber de que forma fantástica o Pai está agindo na sua vida? Essa é uma das formas. Ele diz: conheça e creia nas obras. Mas o Pai está em mim. Mas veja João, capítulo 5 e versículos seguintes. 30. Diz: eu não posso fazer nada de mim mesmo como ouço. Pelo que ouvi, não faço nada sozinho. Julgo e meu juízo é justo, pois não busco minha vontade, mas a do Pai que me enviou. Amém. Versículo 31. 31. Se eu testifico de mim mesmo, agora mude o veiam. Se eu der provas, é isso que quero ouvir. Dar, se eu testemunhar. A NVI diz para testemunhar. Se divisão. Veja se você consegue obter a palavra evidência. Um dos erros. Alguém tem boas notícias? Não sei. Testemunhar. Testemunhar significa prestar depoimento no tribunal. Se eu der provas. Se eu der provas, você não tem outras versões como a Bíblia Boa Nova. Tudo bem. Testemunhar de qualquer maneira significa que eu deveria testemunhar em meu próprio nome. Certo. Não será verdade. Tudo bem. Então há algo que Deus está fazendo.
Ele está testemunhando. No tribunal, essa pessoa falará e outra virá para confirmar que é verdade. Essa pessoa está testemunhando, sim. Por exemplo, quando acontece um assassinato e eles vão acusar alguém, ele vai dizer: Eu estava em. Eu não estava lá, estava em outro lugar. Então outra pessoa que estava lá dirá assim: Ele estava comigo, e testemunha. Você está me acompanhando? Sim. Então é isso que Deus faz. Quanto a Deus Pai, essa é uma das principais obras dele. Ele está ao nosso redor. Ele está sempre dando evidências e provando as coisas de uma forma muito silenciosa. Dizer eu estava lá é toda a evidência que ele precisa para agir. Jesus disse: Se eu der testemunho de mim mesmo, não é verdade. Há outro, o Pai, que dá testemunho de mim. E eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Divisão na igreja. Há alguém mais que está testemunhando a meu favor, e eu sei que o que ele diz sobre mim é verdade. Deus está testemunhando. Entendeu? Sim. Então, no versículo 34, ele disse: Mas eu não recebo testemunho de homem. Eu não recebo testemunho de homens. Nenhum homem está testemunhando de mim. Ninguém está testemunhando de mim. Então ele disse: João, vocês acreditaram em João, mas João foi só por um período. Mas no versículo 36 ele diz: Eu tenho uma evidência maior para o meu ministério. Veja, a evidência do seu chamado e a evidência da presença do Pai com você são as obras que você faz. Jesus disse que gostam de João. No versículo 35, ele disse: Vocês amaram João, mas ele era uma luz ardente e brilhante. Ele pediu por João. Bom e brilhante os alegrou. Mas eu tenho mais evidências do meu ministério do que João. É isso que ele estava dizendo. Olhe o próximo versículo. Ele disse: Eu tenho mais evidências do que João. Meu ministério tem mais evidências. O ministério de todo mundo tem evidências do ministério. Mas isso é algo que o Pai faz. Ele dá evidências sobre os seus servos, servos diferentes. Sim, ele dá evidências. Deus está fazendo as mesmas obras que eu faço. Você entende? Elas testemunham de mim que o Pai me enviou as obras, os feitos. É isso que estou tentando explicar para você, que você não pode ser um pastor leigo, um reverendo, um pastor, qualquer coisa, sem feitos. São os feitos que são a evidência de quem você é. Precisamos nos basear nas evidências. Precisamos nos basear nas evidências. As mesmas obras que eu faço, elas estão testemunhando, elas estão dando a evidência sobre mim. Então, quanto a Deus, ele se importa com evidências, dando o versículo 37. E o próprio Pai é o que Deus faz. O próprio Pai dá testemunho de mim. É Ele mesmo quem faz você ver a evidência de que Ele está com este homem de Deus. Por isso é muito perigoso atacar alguém que Deus está usando. É, porque ele está em silêncio. Veja, Deus fez o sol olhar para a água do mar. Ele disse que as águas debaixo do firmamento se ajuntem num só lugar e que apareça a terra seca. Então este lugar se tornou ele. Desde então, ele nos observa, mas negamos sua existência. Insultamos a Deus, que calado nos vê. Impressionante. Mas ele diz: O próprio Pai que me enviou deu testemunho de mim. Então, quando você é usado por Deus,
o próprio Deus, o Pai, não Jesus, não o Espírito Santo. O Pai dará testemunho e dará provas. As pessoas saberão que você foi enviado por Deus à sua maneira, por meio de obras e façanhas. Você deve ter exploits e façanhas. Amém. Atos 14. Diz no versículo 10 em Atos 14. Vamos ler o versículo 8. Em Listra estava sentado um homem que era aleijado dos seus pés, coxo desde o nascimento. Versículo 9. A mesma cabeça Paulo fala. Fixando os olhos nele, viu que tinha fé para a cura. Versículo 10. Disse: levante-se. E ele saltou e andou. Ei. E o que aconteceu? Versículo 11. E quando o povo viu, veja bem, façanhas fazem as pessoas reconhecerem você e também prestarem atenção ao seu ministério. E é por isso que estamos aqui, para encorajá-lo, para orar com você, para ensiná-lo até que você se torne um homem de feitos. Agora você vê que Paulo, quando o povo viu o que Paulo havia feito, levantaram suas vozes, dizendo no idioma da Licaonia: os deuses desceram até nós em forma de homens. Eles estavam tentando transformar Paulo em um deus só por causa de um milagre. Feitos extraordinários. Os deuses desceram até nós em forma de homens e chamaram Barnabé de Júpiter, como se tivessem dado a ele um novo nome. É um nome sério, Júpiter. E Paulo foi chamado de Mercúrio. Paulo recebeu o nome de Mercúrio e Barnabé foi chamado de Júpiter. Eles receberam nomes de planetas por causa de um feito extraordinário. Um feito faz com que as pessoas te reconheçam. Prestem atenção no que você está fazendo e ouçam com mais atenção o que você está dizendo. E você deve sempre permitir que os feitos te guiem. Sabe, eu vi um profeta. Quer dizer, ele conheceu uma moça chinesa? Sim, uma senhora chinesa. E ele estava olhando para ela, e foi então que ele disse: E a senhora disse: esse é meu nome chinês. Esse é meu nome chinês. É uma cidade de equipe. Pei. Sim. Agora você vê pessoas que desconsideram e desacreditam profetas e quem Deus usa. Só descontam e descrevem. Isso é mentira. Só isso, só aquilo. Tio, você olha para ele e é maravilhoso. Explorações, explorações. Ei, olhe para o homem e veja. Ninguém que seja um cristão sério e ministro deve desconsiderar e desacreditar façanhas em sua vida. Não importa quem, não importa se vem de alguém que você não espera. Ele olhou para a mulher. Ele olhou para a mulher. Parecia até que ele estava brincando. Ele só olhou para uma. Não, isso é sério. Isso é sério.
Sabe, para mim, não importa a sua idade, não importa a sua cor, não importa a sua altura, não importa de onde você vem. Façanha é algo que me guia no reino do Espírito. Porque você nunca pode saber se alguém é genuíno ou não. E isso não é da nossa conta. Eu não sou um laboratório para ficar testando coisas. Você é um laboratório? Você foi enviado por Deus? Você é um laboratório ungido para testar, para ficar testando coisas, testando isso, testando aquilo e por aí vai. Não. Você não é um centro de testes, divisão de vistoria e licenciamento de veículos. Você é uma divisão de exame e licenciamento de ministros, dizendo: esse homem é uma boa pessoa. Não, não. Você olha para isso e diz: não, isso é uma façanha. E isso é algo que somente Deus pode fazer. Sim, e é por isso que ele disse que o próprio Pai é quem dá evidência. O Pai. O Pai é quem dá evidência. O Pai é o único. Deus é grandioso, mas como Pai, parece tão distante. Deus fez o sol e a lua. Ele é grandioso e está em todo lugar. Mas ele dá evidências de que isso não pode ser feito a menos que Deus esteja fazendo algo. Sim, deve ser o Senhor. Você precisa reconhecer as diferentes obras de Deus, mesmo que diferentes das suas crenças ou costumes. E você, e quando você já está acostumado, também precisa reconhecer que alguém veio da Costa do Ouro até aqui para abrir uma igreja. E a igreja está funcionando e a igreja tem pessoas que querem te ver. Isso também é uma grande palavra. Sim. Então há trabalhos diferentes. Mas você deve saber que quando Deus estava fazendo a criação no sexto dia, a cada dia ele fazia algo diferente, novo a cada dia. Que haja luz. E quero dizer que nem era o sol, a lua e as estrelas. Era uma luz que havia sido trazida ao mundo. Sim, porque foi no quarto dia que ele disse: apareçam o sol e a lua, portanto apareçam. Sim. E em todo o mundo havia algo diferente no segundo dia. Disse que haja um firmamento, um espaço, um céu que separa as águas da terra das águas acima da terra. Sim, claro, isso não é uma criação propriamente dita, é uma obra ou algum arranjo. Sim. Então, irmãos e irmãs, Deus age de formas e estilos variados. No quarto dia, não se cria sol nem estrela, pois já há luz. Já temos uma luz a funcionar e é preciso levar isto a sério. Sim, não precisamos de nenhuma luz nova e temos o que precisamos. Sim, lá no quarto dia foi algo diferente. Sim, sim. E ele não fez nada vivo até o sexto dia, o quinto e o sexto dia, pois ele fez os animais, todos os peixes, todos os animais. São os cinco animais e as aves. Não é incrível? Então, feitos extraordinários fazem as pessoas prestarem atenção em você. E a partir de agora, o seu ministério vai receber a atenção necessária. Amém. Agora, feitos extraordinários validam, como se confirmassem você e o seu chamado. Em Atos capítulo 2, versículo 22, vemos um versículo famoso que diz: homens. Isso faz parte do sermão de Pedro. Homens de Israel,
ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré, um homem aprovado por Deus. Um homem, o quê? Aprovado por Deus. Em outras palavras, Deus o aprovou. Deus disse: Senhor, eu estou te aprovando. Senhor, eu estou te aprovando. Amém. Como estou te aprovando? As pessoas têm maneiras diferentes de mostrar aprovação. Pode ser com um sorriso, um incentivo, palavras como muito bem ou um toque. São diferentes formas de aprovar. Se você dá comida a alguém e ele come tudo, é um sinal de aprovação da comida. Se deixou a maior parte da comida, não gostou. Há outras formas? Sim. Você está me ouvindo? Agora, Jesus foi aprovado por Deus entre vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais. Milagres são o quê? E maravilhas e sinais. Milagres e maravilhas que o próprio Deus de fato realizou por intermédio dele, bem no meio de todos vocês, como vocês mesmos também sabem muito bem, para explorar, validar ou então para dar a devida aprovação que se faz necessária. Sim, a aprovação de Deus por sinais, por maravilhas e por milagres. Amém. Sabe, Deus pode mostrar seu rosto no céu para o mundo inteiro e fazer isso. E toda a CNN e todo mundo vai ficar com medo e todo mundo vai mudar, ou muita gente vai mudar. Mas não é isso que Deus está fazendo. De muitas formas e de maneiras pequenas, em ministérios, pastores, igrejas e coisas diferentes, ele está mostrando sua aprovação através de feitos de diferentes tipos. Todo dia é algo diferente. Essa é uma das coisas que a criação nos ensina. Todo dia é algo novo. Ah, sim, aprovado por Deus entre vocês por meio de maravilhas, milagres e sinais. Muitos anos atrás, lembro que Kenneth Hagin contou a história de uma senhora que estava tomada pelo câncer e foi levada ao culto dele, e ele estava pregando por 3 semanas. Você consegue imaginar? 3 semanas, todo dia, numa igreja. Eles chamavam assim. Não sei como chamavam, mas era algo. Anunciou que oraria pelos enfermos às terças e sextas. Ele só orava pelos enfermos nas terças e sextas. Então eles trouxeram uma moça. Não sei se ela era jovem, mas era uma senhora com câncer, câncer no pulmão, o que também é estranho. Ela só tinha mais alguns dias de vida e toda a carne dela já tinha sumido. Ela ficou só com os ossos, ossos e pele. Então, toda vez que tinha oração por cura, ela ia. Ela era levada até lá. Eles a levavam para a frente. E ele impôs as mãos sobre as pessoas na primeira terça-feira. Nada aconteceu com ela na primeira sexta-feira, que foi o segundo dia. Nada aconteceu no terceiro dia, que era a terça-feira seguinte. Nada aconteceu com ela. Na sexta-feira da segunda semana, nada aconteceu com ela. No quinto dia, na terça-feira da terceira semana. Sim, na terça-feira da terceira semana, quando ele impôs as mãos sobre ela, ele entrou no reino do Espírito, e havia um demônio segurando os seios ou o peito da mulher, de lado, e era o demônio que estava causando o câncer. E de repente ele estava no reino do Espírito. Todo mundo ouvia ele falando,
mas não conseguiam ver. Mas ele viu e falou com o demônio. Ele disse: O que você está fazendo aqui? Você está matando a mulher. E o demônio pulou no chão. Sim, e ele ordenou que o demônio saísse andando. O demônio saiu pelo corredor e foi embora da igreja. Essa mulher prestes a morrer. Vocês, médicos, sabem sobre a morte. Quando vemos alguém que vai morrer, penso, esse homem está morto a um olhar nos olhos. Você pode ver a morte nos olhos. Sim, e esse homem e essa mulher iam morrer. A mulher que estava prestes a morrer naquele dia começou a engordar e se tornou 100% normal. Sim, 100%. Foi um milagre fantástico. Sim. Você não entende por que só no quinto dia e não antes. Sim. E cada vez que ele impunha as mãos sobre ela, era só isso. Ela ia embora. Mas esses são sinais, prodígios e milagres de tipos diferentes. E é o sinal do poder de Deus. E as façanhas que foram realizadas por uma certa pessoa. Sim. Você que publicou milhões de livros e afetou tantas igrejas e pastores, estará fazendo proezas para Deus. Portanto, existem diferentes tipos de exploits, conquistas impressionantes. Conquistas e feitos marcantes validam você. Que você esteja vivenciando grandes sinais e maravilhas em sua vida e ministério. Amém. Agora eu profetizo que você vai fazer proezas. Amém. Em Daniel, capítulo 11, versículo 28, diz que então ele voltará para a sua terra com grandes riquezas. E o seu coração será contra a santa aliança. E ele explorará e retornará à sua terra. No tempo determinado, ele retornará ao sul. Mas não será como o primeiro nem o último, pois navios de Quitim virão contra ele. Então ficará triste, voltará e se indignará contra a santa aliança. E armas lhe serão dadas. Versículo 32. E os que praticam o mal, os que agirem perversamente contra a aliança, ele corromperá com lisonjas. Mas o povo que conhece o seu Deus será forte e fará grandes feitos. Você conhece o seu Deus? Você conhece o seu Deus? Você vai realizar grandes feitos nas Ilhas Salomão. Você vai fazer grandes coisas nesta ilha. Você vai construir muitas igrejas, ganhar muitas almas, fazer a obra de Deus. Obreiros de milagres vão sair desta igreja. Profetas vão sair desta igreja. Videntes vão sair desta igreja. Ah, sim. Pá, sim, pá, sim. Nós vemos. Deus vai fazer coisas que nunca imaginamos que poderiam ser feitas. O povo que conhece a Deus. Então, o caminho para realizar grandes feitos é conhecer a Deus e ser forte. Você precisa conhecer melhor a Deus. Conhecer a Deus não tem a ver com o lugar de onde você vem. Veja, ao vir aqui, eu tenho tanta fé em você quanto em qualquer outra pessoa. Eu não preciso te conhecer. O que eu preciso? O que você precisa é conhecer a Deus. Se você tem Deus, você é muito grande. Veja, Reinhard Bonnke, ele disse uma coisa. Ele disse que quando estava na escola, sabe, por causa da guerra. Acho que Bonnke nasceu em 1930, 39, 1939, ou 38 ou 40, porque ele tem a idade da minha mãe. Sim, quase o mesmo.
ou só um pouquinho. Alguém era isso. Ei, me diga uma coisa. Você está se sentindo bem agora? Ele disse que a guerra, Segunda Guerra Mundial, por causa da guerra e porque foram derrotados. A Alemanha foi derrotada na guerra. A guerra terminou em 1945, quando tinha cerca de 4 anos. Entre os 4 e os 9 anos, não foi à escola, pois foram enviados como refugiados para a Alemanha Oriental. Então ele não pôde ir para a escola. Quando ele voltou para o lugar alemão, era como se ele não fosse bom na escola porque tinham perdido muita coisa e costumavam zoar dele. Eles tinham um nome especial. Em alemão, eu não vou dizer o nome porque eu sei qual é e falo um pouco de alemão. Eu não quero dizer o nome porque isso também me machuca. Eu também sinto um pouco, pessoalmente. Eles tiravam sarro dele, sabe, e chamavam ele de zero. Ele dizia: Você é um zero. Mas o que ele dizia era que, se existe um zero e Jesus está ao seu lado, isso vira 10. Isto é zero. E então, com Jesus, de zero você vira 10. Sim. Então, quando Jesus está com você, não importa de onde você vem, não importa o que você tem ou o que você não tem, mas quando Jesus está ao seu lado, você se torna algo tão bonito, tão grandioso, e você é capaz de realizar grandes feitos. Aleluia! Aleluia! Então Deus vai levantar ilhéus das Ilhas Salomão. Sim, com certeza, com a presença de Jesus em você, você vai conseguir viajar por todo lugar. ILT Break Time igual 0.5 SFGT sabe, lá no Quênia, por causa da minha cor de pele, eu sou descrito, justamente por causa da minha cor, como um 0,5. Eles me chamam de 0,5, porque eu não sou nem preto nem branco. Em Gana, eu sou descrito como um europeu decepcionado. É como se eu fosse ser europeu, mas não consegui chegar lá. Então acabei ficando com essa cor. E nem sou ganês nem europeu. Sim, outro nome que usam para mim é abutre branco. Não é isso que significa o Bronipete? Sim, é abutre branco. Esse é um dos nomes que me dão. Até um pastor já interpretou no palco e, sem querer, me chamou de Obronipete, que é abutre branco. Ele falou sem querer, sim, abutre branco. Sabe, as pessoas podem falar o que quiserem, mas quando Deus põe a mão sobre você, a gente vê que o abutre branco vai virar uma águia, vai virar um albatroz que voa longas distâncias. Ah, sim. E você vê pássaros voando por 2 anos sem pousar no chão, sem tocar o solo. Sim, assim. Então, conquista é sobre duas coisas: conhecer a Deus e ser forte. Aqueles que conhecem a Deus serão fortes e farão grandes feitos. Conhecer a Deus é a maior fonte de força. Eu agradeço a Deus por Ele ter me escolhido para conhecê-lo. Eu só agradeço a Deus. Sabe, quando Deus me salvou, sou grato pela salvação dele.
Eu não preciso de mais nada além da salvação. Mas além disso, ele me chamou. Eu não sei por que Jesus me amou e não sei por que ele se importou, mas fico muito feliz que ele me fez conhecê-lo. Amém. ILT break time igual 0.5 SVGT. Então, aqueles que verdadeiramente conhecem o seu Deus serão fortes e farão proezas. Quantos acreditam que vocês vão estar entre aqueles que fazem proezas? Proezas solomonianas, proezas de Ilhéus solomonianos. Ó sim, Kalamachata. Eu sinto, eu vejo, a verdadeira grandeza vem de conhecer a Deus. Que você conheça a Deus, que seus olhos sejam abertos, que você veja Deus, que você encontre Deus, que você se relacione com Deus. Em nome de Jesus, amém. ILT break time igual 0.5 SVGT. Vamos para João capítulo 14. Sentem-se, por favor. As proezas são a evidência clara de que você é um crente. Que você é o quê? Um verdadeiro crente. Amém. Proezas são a evidência de que você é um crente. Elas são a evidência de que você é. João 14, versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai, e que as palavras que vos digo não as digo de mim mesmo? Mas o Pai, que habita em mim, é quem de fato faz as obras. Versículo 11. Crede-me que eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Ou então acredite em mim, pois funciona muito bem. Jesus apontou para as obras e nos disse para observá-las. Veja obras. Versículo 12. Incrível. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Então você é um crente? Como sabemos que você é um crente? Tenho muitos pastores que dizem que me seguem, mas muitos deles não me seguem porque não acreditam no que eu digo. O sinal de que acreditam é que farão as obras. Não precisamos falar muito. Sim, o sinal de que eles acreditam é justamente as suas obras. Quando você faz as obras deles e vemos que você é um crente, vemos as obras deles, vemos que você é um crente. Obras mostram a fé. Faça as obras, faça as obras, faça as obras. Faça as obras. Vamos fazer algo para Deus, para Jesus. Vamos fazer mais obras para Ele. Esse é o sinal de que você é um crente. Amém. Nós cremos. Eu creio, mas a evidência são as obras. Faça as obras. Faça as obras. Eu vejo a graça chegando sobre a sua vida para fazer grandes obras para Jesus. Amém. Agora, Tiago capítulo 3, feitos são evidência de que você recebeu a sabedoria de Deus e que você não está apenas fazendo barulho. Tiago capítulo 3, versículo 13, feitos são a evidência de que você recebeu o quê? Sabedoria de Deus, que você é sábio. Ok. O que diz? Diz quem é o homem sábio. Quem é o homem sábio? Tem alguém aqui que é sábio? O pastor Enoch é sábio? Algum de vocês aqui é sábio? Ah, então que ele mostre, ouça, que ele mostre, por uma boa conduta, as suas obras. Que ele nos mostre suas obras com mansidão,
a humildade que vem da sabedoria. Humildade que vem da sabedoria. Uma pessoa sábia é uma pessoa humilde. Então, se você está aqui e é sábio, deixe-nos ver as suas obras. Você não pode falar demais. Sabe, Derek Prince disse que quando era professor no Quênia, alguém lhe ensinou algo. Eu não sei qual matéria, mas ele dava aula em uma escola. E ele disse que alguém lhe ensinou algo como professor. Ele disse: nada é ensinado até que algo seja aprendido. Vou repetir: ele disse que nada é ensinado até que algo seja aprendido. Se as pessoas não aprenderam algo, você não as ensinou. Nada foi ensinado até que algo tenha sido aprendido. Então, você pode ensinar, mas se eles não aprenderam algo, você não os ensinou. Nada é ensinado até que algo seja aprendido. Então, você pode dizer: ah, eu sei disso, já fiz essa prova. Conheço pessoas que dizem que já fizeram exame na mega igreja. Lealdade, essa arte de pastorear, já fizeram provas, mas nada é ensinado até que algo seja aprendido. Se você não consegue nos mostrar as obras de uma mega igreja, do que você aprendeu, então eu não acho que você foi ensinado sobre a mega igreja, porque nada é ensinado até que algo seja aprendido. Você mostra a sua sabedoria pelas suas obras. Ele diz: quem é o homem sábio, dotado de conhecimento? Que essa pessoa que recebeu o conhecimento nos mostre que recebeu o conhecimento pelas suas obras, pelo seu comportamento. Quem é um homem sábio e compreensivo? Que ele mostre, por sua boa conduta, suas obras na mansidão da sabedoria. E este é um versículo que nos diz que a sabedoria está carregada de humildade. Sabedoria é o quê? Carregado de humildade. Amém. Então, exploits são muitas coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Amém. E você fará grandes coisas para o Senhor. Aleluia. ILT, break time igual 0.5 STGT. Agora é a hora de ser zeloso pelas boas obras nas Ilhas Salomão. Qualquer um que sente que tem alcançado algo ou chegado a algum lugar, na verdade, não alcançou nada. Sim, precisamos ser zelosos pelas boas obras. Tito capítulo 2, versículo 11. Eu quero que você tenha zelo por grandes feitos, pois a graça de Deus que traz salvação se manifestou. Uau! Como a graça de Deus apareceu para você, hein? A graça de Deus apareceu para você em Solomonia solene? Agora, o que vai acontecer? Próximo versículo 12, ensinando-nos que, negando a impiedade, devemos viver de forma sóbria, justa e piedosa neste mundo presente. Versículo 13, o próximo, versículo 13, lindo, aguardando aquela bendita esperança e a gloriosa manifestação do grande Deus e de Jesus Cristo. E o versículo 14, tudo bem, versículo 14, lindo versículo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras, ou zeloso por grandes feitos, como alguém que tem zelo para realizar grandes feitos. Sim,
Eu quero fazer grandes feitos para Jesus. Qual é o meu futuro? Quantos anos mais eu vou viver? É só uma questão de tempo. Se Jesus não vier no ano que vem, nos próximos 5 anos ou no próximo, eu não sei por quanto tempo ainda estarei por aqui. Não vou morrer primeiro, então pense em si mesmo. Pode morrer antes. Assim, com certeza, olha só, você tem que ser muito zeloso pelas boas obras. Não acumule. O Senhor Jesus disse: Não acumule para si tesouros aqui na terra. Juntar tesouros não é uma verdadeira conquista, é uma empreitada totalmente inútil. Juntar tesouros aqui na terra é um esforço inútil, que no final das contas não adianta muito. Sim, verdadeiras conquistas são realizar grandes e maravilhosas coisas para Deus. É por isso que Jesus disse: Não acumule tesouros para si mesmo nesta terra. De forma alguma, não junte tesouros na terra. Amém? E por quê? Porque quando você junta tesouros aqui na terra, a traça e a ferrugem inevitavelmente corroem, e os ladrões podem vir e roubar, tomando todos esses tesouros. Amém? Você está me ouvindo com atenção? Está compreendendo? Sim. Qual é o verdadeiro sentido de juntar para si tesouros que você, no final, vai ter que deixar todos para trás? Sim, exatamente. Você vai ter que deixar absolutamente tudo para trás. Todas as coisas que a gente pega, que a gente junta, a gente inevitavelmente tem que deixar para trás. Sabe, um dia eu fui a um campo de golfe na Inglaterra, RLT, Break time igual 0.5 SFGT Tracim. A propósito, você vai estar lá em breve. Quantos de vocês aqui já visitaram Israel? Você nunca foi à Terra Santa? Quantos de vocês nunca foram à Terra Santa? E quantos já foram à Terra Santa? Uma pessoa apenas já foi à Terra Santa. Quantos ilhéus das Ilhas Salomão realmente querem ir à Terra Santa? Acho que eu gostaria muito de ir com vocês para a Terra Santa. Sim, amém. Seria muito emocionante ver o Mar da Galileia. ILT Break time igual 0.5 SVGT, onde Jesus andou sobre as águas, onde ele, que quer dizer, onde os discípulos pescaram. Vocês se lembram quando não conseguiram pescar absolutamente nada a noite toda? Onde ele ensinou o monte da tentação, onde ele ensinou as bem-aventuranças, assim, onde ele escolheu os 12 discípulos, onde ele realizou tantos milagres, assim, onde ele foi crucificado na cruz, onde ele olhou para a cidade e disse: Vó Jerusalém, Jerusalém. Você vai estar lá praticamente, em espírito. Amém. Agora, o que eu estava dizendo a vocês antes de entrar nisso tudo? Ah, sim, tesouros. Não se preocupe em juntar tesouros aqui nesta terra. Sim, Jesus não se preocupou em juntar tesouros materiais nesta terra porque, olhe, ele nem mesmo se preocupou em viver muito tempo aqui. Ele nem que mais ele sabia que não tinha nada de novo, não tinha nada chegando nos seus 40 anos. Ele não quis nem mesmo ver como era ter 40 anos de idade. Ele sabia que não tinha nada, absolutamente nada de diferente chegando nos seus 40. Ele nem estava interessado nos anos 30, porque ele poderia ter morrido na cruz aos 70 anos.
Como um homem velho, eles o teriam crucificado e ele teria morrido mais rápido. Ele disse: Não precisa. Não preciso que ele tenha 40 anos. Sim, ele começou por volta dos 30 anos. E ele sabia: quando eu me expuser, essas pessoas vão me matar. Os seres humanos são perversos. E ele pregou: Não acumulou nenhum tesouro sequer nesta terra, olha só. E ele saiu deste mundo. Nunca escreveu um livro. Nunca viajou mais de 300 quilômetros. Nunca teve um iPhone. Nunca teve uma conta bancária. Nunca construiu uma casa. Nunca abriu uma conta. Nunca mandou uma mensagem de texto nesta terra. Nunca. Nunca sentei num avião. Nunca dirigi um carro. Nunca tive carteira de motorista. Nunca tive passaporte. Hum. Quero dizer, ele desprezava esta terra. E nós nem nos importamos. Quero dizer, mais de 3 anos de ministério e era uma perda de tempo. Ele morreu na cruz, derramou seu sangue por todo o mundo e nos deixou para fazermos o nosso trabalho. E aqui estamos nós, nas Ilhas Salomão, onde ele está nos dizendo: vamos fazer grandes coisas por ele. Não é juntar tesouros. Isso não é uma grande coisa. Sim, eu estava te contando. Alguns anos atrás eu estava em Londres. Eu estava te contando. Foi por isso que fui para Israel. Eu fui jogar golfe em um campo de golfe na Inglaterra. O campo de golfe é tão grande que tem 36 buracos. Ele foi jogar golfe. Eu fui jogar golfe um. E havia 2 campos de golfe juntos, 36 buracos. Normalmente são 18 buracos, 36 buracos. Então, 18 e depois mais 18. Isso mesmo. E quando eu estava jogando lá, me disseram que é ali onde tá James Bond. Você conhece o James Bond? O James Bond também joga aqui, hein? 007, 007. Uau! Então eu perguntei quem é o dono disso. Ele disse: todo esse campo de golfe na Inglaterra, nenhuma casa ou sequer um terreno. Tudo isso pertence a um único japonês. Sim, um único japonês. Então, enquanto eu caminhava pelo campo de golfe, olhei para as árvores e pensei: mesmo que esse japonês venha, abrace uma das árvores e diga: eu não vou sair, vou morrer aqui, nunca vou deixar este mundo. Quero ficar no meu campo de golfe para que o James Bond sempre venha jogar aqui. Não tem jeito, ele vai ter que sair deste mundo e deixar os campos de golfe. Isso é para alguém. Ei. É por isso que devemos nos entregar sinceramente ao glorioso Evangelho de Jesus Cristo, para alcançar algo no reino do Espírito, espiritualmente para Deus. Sim, Ilha Salomão e todas as ilhas. Agora, Pastor Enoch é um exemplo de que ele era de Fiji, certo? Sim, é um exemplo de alguém que é das ilhas e se tornou um produto, um discípulo. Amém. Um discípulo. Se não fosse assim, você não estaria aqui mesmo.
O que é isso? O que é isso? Portanto, o que é isso? É um sinal de várias pessoas aqui que Deus quer usar. Graças a Deus que alguém de Gana veio até aqui. Mas agora alguém daqui vai para algum outro lugar distante. É um sinal. Por isso que eu te perguntei primeiro, você já foi a Israel? Porque vocês vão se tornar viajantes. Alguns de vocês acham que estão presos nas Ilhas Salomão, mas eu estou aqui para tirar vocês dessa gaiola. Esta é uma igreja internacional, com irmãos espalhados pelo mundo todo. No mundo inteiro. Que bênção maravilhosa! Então, não vamos pensar que uma conquista é construir uma casa, ou que uma conquista é comprar um carro, ou que uma conquista é ter um Mercedes-Benz ou um BMW. Você tem BMW S aqui? Alguns. E a Mercedes? Mais poucos. Qual é o carro comum aqui? Toyota. Land Cruisers. Uau! Uau! Todos de pé, por favor, todos de pé. Explorações, explorações. Levante as mãos.